Olá, meu amado, meu irmão, a paz do Senhor. Que Deus possa tocar no teu coração, que Deus possa realizar as bênçãos que você tem clamado a Ele. Vivemos num mundo onde enxergamos verdadeiramente, e é necessário enxergar, que o fim, quando olhamos para a palavra de Deus, os sinais que Jesus antecederam como comprovações de sua vinda estão acontecendo ao longo desses séculos e séculos. Estamos vivendo um momento de pandemia, confinados em nossa casa, reduzidos de nossa liberdade, quando achávamos que poderíamos sair por aí libertos, como queriam viver, como queremos viver, como desejamos viver, não é? Mas de repente, inesperadamente, veio um vírus e nos aprisionou sem correntes, sem grades. Mas estamos cativos da liberdade que tínhamos de viver a vida como achava e como tocava de qualquer forma. Alguns, vivendo para Deus, também estão cativos. Outros que acreditam em Deus, mas viviam na libertinagem desse mundo, também estão cativos. Muitos têm feito a pergunta: aonde está Deus? Por onde anda Deus que não interfere nesse mal que está assolando a muitos? Talvez você já tenha ouvido, no momento de dor, de perda, de alguém que perdeu um ente querido ou por consequência dessa doença, né? Mas a pergunta ela deve voltar. Por onde anda você? Por onde anda a humanidade que não sabe onde Deus está? Você não sabe onde Deus está porque você não está próximo dele. E qual é a forma de me encontrar, de me aproximar desse Deus para buscar essa resposta? A palavra de Deus. Você precisa ter um encontro com essa palavra, porque Deus fala para mim e para você aonde Ele está, por onde anda. Mas aí eu pergunto a você: você tem buscado o Senhor? Você tem buscado os prazeres, desejos de Deus? Irmãos, a compreensão desse fato que está, dessa pandemia que está assolando a vida de muitos, é fácil de entender. Não podemos imputar culpa nesse Deus de amor. Não. Quando lemos a Bíblia, nós entendemos por sua palavra, por sua revelação, que nós temos um Deus que nos ama. Um Deus que supre as nossas necessidades assim como supriu a minha. Você não me conhece? Talvez esteja assistindo esse vídeo que eu vou colocar aqui no YouTube. Mas Ele supriu minhas necessidades quando eu acreditava num Deus que eu não vejo, mas não sabia como Ele opera, como Ele faz as coisas acontecerem, como Ele usa outras pessoas para atender os seus, para suprir suas necessidades, e assim comigo aconteceu. Eu não vou relatar porque usaria muito tempo e falaria pouco do que eu quero falar para você. Mas saiba de uma coisa: se você está lendo a palavra de Deus, você está perto de Deus e de Cristo Jesus. Mas se você não tem comunhão com a palavra, você anda longe de Deus. E o que mais Deus quer é nos ter perto dele. O pai deseja estar perto do filho. O pai se preocupa com o filho que está no mundo, que está na rua, que está perdido. Muito embora esse amor hoje está meio que difícil de compreender.
pai matando o filho matando o pai. Mas em regra geral, isso não acontece. O que acontece é o desejo do pai tentar dominar este filho para que o mundo não domine ele. O pai tem a preocupação de levar seu filho aos caminhos de sucesso, né? Para não cair nas drogas, na prostituição. Mas o papel do pai hoje em dia é que seu filho viva bem, que tenha um bom emprego, que seja um homem de bem. Mas cadê os valores cristãos? Estão sendo deixados de lado para induzir seus filhos ao caminho de prazeres deste mundo, que venha ser um cara de status, poder, grandeza, de destaque. E não sabe ele que o tempo passa, a velhice chega e a morte vem. Então é importante que nesse confinamento que estamos vivendo, possamos puxar as rédeas, chamá-los à nossa frente e conversar um pouco sobre o amanhã, uma mudança que tem que ser feita hoje, no presente. Aí você vai saber onde está Deus, por onde anda Deus e como compreender tudo isso. Diante de tudo isso, bem rapidamente para entrar no assunto, foi necessário existir essa pandemia, esse vírus que assola todos nós, os quais demonstrou a reação da humanidade de buscar esse Deus que andava longe. As pessoas andavam sem freios e esse vírus veio dar uma freada na humanidade, na sociedade, aproximou a família. Hoje a família encontra mais tempo, sem opções de lazer no meio do mundo. Temos uma sugestão: entender a palavra de Deus. Com a fé desfalecida, vamos fortalecer a nossa fé nesse momento de reunião, mesmo que a base do temor. Mas é positivo você buscar para entender que Deus não é o causador do problema, mas Ele permitiu que o problema acontecesse. Sabe por quê? Porque em todas as fases da vida foi necessário catástrofes e situações como essa que muitos buscam o Senhor, que muitos têm vindo aos pés do Salvador, com medo da morte. E o que mais Deus quer é que você venha por amor, por respeito e por obediência. Que você possa ajoelhar na sua casa e orar, falar com Ele, clamar o seu desejo, certo de que temos um Deus que tudo pode. Um Deus que não se importa com o que você tem, mas com quem é você. Do que você pode ser para Ele. Não importa como você esteja vivendo hoje no mundo. Quando entregamos a nossa vida a Deus, Ele transforma, Ele renova. Ele tira vendas dos nossos olhos para enxergarmos o quanto somos pequenos, nada além de pó. E que nele encontramos força, sabedoria para enfrentar os problemas que vêm. Estando em Cristo, irmão, não tem dizendo na palavra que você vai ser um cara imbatível, que tudo vai estar aberto para você. Não. Em Cristo nós encontraremos lutas e muitas lutas, mas que tem uma recompensa maior, que é a vida de Cristo Jesus nesse planeta, para nos dar o galardão, a coroa da vida eterna. Porque vale a pena sim rejeitar tudo desse mundo, que nada desse mundo pode ser mais valioso do que você entregar a sua vida a Cristo e deixar Ele conduzir os seus passos. E hoje eu estou aqui para nós dividirmos um assunto, partilhar de um assunto que já vi teólogos, cientistas tratando desse mesmo assunto, pessoas de comunidades espíritas, evangélicos, católicos, e ninguém chega a um consenso, ninguém chega a bater um martelo na mesma ideia, porque são muitas ideias. Eu estou falando da imortalidade. O que você crê sobre a vida após a morte?
Você acha que a vida é só isso aqui mesmo e acabou? Você acha que vamos para algum lugar aguardar uma renovação de vida? Você acha que nós vamos em algum setor e depois vamos para outro para chegar no céu, vamos fazer umas variantes por lá? São vários conceitos que foi trazido ao homem por culturas milenares. Eu gostaria de introduzir esse texto como o título desse nosso estudo como lugar marcado na eternidade. Eu queria ler um pouco desse texto e aí nós vamos viajar um pouco na palavra de Deus e na história também. Amém? Então deixa eu orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, abra nossa mente, Senhor, para o entendimento da possibilidade de uma vida eterna, de sermos imortais em algum momento pelo Teu poder. Nos ajuda a compreensão dessa palavra e que o Senhor conceda o Teu Santo Espírito para trazer clareza a esse tema. Fica conosco, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. No fundo do coração de cada pessoa existe o desejo de viver eternamente. Todos costumamos ter a sensação de que deve haver algo além desta vida. Entendemos que a vida deve ser mais do que uma marcha para a morte. Esse desejo de imortalidade faz parte do nosso DNA psicológico. É um desejo inspirado por nossa esperança de que, em algum lugar, haverá um novo e brilhante amanhecer, quando a doença e o sofrimento nunca mais serão nossos senhores e a morte jamais reinará. Amados irmãos, eu tenho em minhas mãos um livro chamado Mistério da Profecia. São 20 capítulos. Esperança para o Mundo em Crise, de Mark Feller. Nós vamos aqui viajar pela visão bíblica de como de fato podemos entender esse algo a mais além de uma marcha para a morte, ou seja, a imortalidade. Eu gostaria de citar pelo menos 3 doutrinas que alimentam, que induzem, que trazem o conhecimento do que se passa após a morte. Confesso a você que desde pequeno eu tive dúvida nisso. Desde pequeno me perguntava, muitas vezes sentado na calçada no interior da igreja, olhava para o céu, aquela ruma de estrela, e eu dizia: meu Deus, quando eu morrer, para onde eu vou? Eu acredito que você também já tenha se perguntado. O que acontecerá após a sua morte? Mas diante de tantas doutrinas, o que pensar? Qual eu devo acreditar? Qual eu devo confiar? Não é? Então, sem querer ferir, apenas exemplificar, nós temos a doutrina católica que diz que quando o ser morre, nós vamos para um purgatório, que do purgatório nós temos que orar por essa alma, missa de 7º dia, 30 dias, 1 ano, e aí toma sequência de anos e anos e anos e anos de oração, para que em um certo momento essa alma seja purificada, colocada num destino, se foi uma pessoa boa para o céu, se não foi, para o inferno. Bom, em cima disso não há base bíblica, infelizmente. Não vamos entrar no mérito mais aprofundado para que você também busque saber das outras. Paramos por aqui. Base bíblica não há, ok? Parou. Vamos para a segunda opção, doutrinada à humanidade. O Espiritismo diz que quando o ser humano morre, ele não vai para o céu. Não existe céu para ele ainda. Ele vai ficar em algum ponto para reencarnar, voltar a viver ou pagar seu acerto de conta, ou vai melhorando, evoluindo, coisa desse tipo, para um dia chegar ao céu.
também não encontramos base bíblica para isso. Mas respeito o que você crê, respeito o que você é provado a ver, a ouvir lá, certo? Tudo isso concordo com você, mas não é, a imortalidade não funciona dessa forma, não tem base bíblica para isso, ponto. Os pentecostais, ele traz a ideia de que quando o crente morre, nós vamos para os seios de Abraão. Já imaginou? Todos nós irmos para o seio de Abraão. Que tamanho do seio de Abraão é esse? E outra coisa, quando Abraão morreu, foi para o seio de quem? Fica uma pergunta. Se você coloca a ideia de que todos vamos para o seio de Abraão, Abraão está onde? No seio de quem? Também isso não tem base bíblica. Não tem. Ninguém morre e vai para o seio de Abraão, porque eu vou mostrar a você na palavra de Deus que não existe isso. Então são três importantes ideias doutrinadas que fogem da verdadeira doutrina daquele que é o Criador, mediador, Salvador e que tem o dom da vida, da ressurreição. Diferentemente daquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém virá ao Pai senão por mim. Quando viajamos na palavra de Deus, podemos ver que foge de tudo isso, mas que fomos levados a crer cada um na sua doutrina como verdadeira. E aí me vem a pergunta: e a palavra de Deus, ela é a mentira? Como é que fica isso aqui? Como é que fica o depoimento, a revelação e os escritos dos profetas, dos apóstolos, dos discípulos de Jesus? Como é que fica o testemunho daquelas pessoas que viram Jesus ressuscitar Lázaro? Como é que fica o testemunho e os comentários que envolvem toda a ressurreição de Cristo Jesus e que apareceu aos seus discípulos? E Jesus diz a Tomé: toque em mim, Tomé. Espíritos não têm carne e osso. Tudo isso está registrado aqui. Então isso é mentira? E aonde estão aqueles que morrem? O que é necessário acontecer para que eu esteja amanhã no céu, com o corpo agora imortal? Tudo isso nós podemos encontrar agora nesse estudo que revela a verdadeira doutrina da imortalidade da alma. O verdadeiro caminhar para um lugar seguro, feliz, de paz, após a morte. Amados, no passado, os faraós, as civilizações, elas acreditavam na imortalidade, acreditavam em seus deuses. Então tudo isso faz parte de um contexto cultural que foi implantado. Não está no que eu queria lhe apresentar, mas vou abrir aqui Gênesis 3. Veja só, tudo começa aqui. Gênesis 3, versos 3. Veja, Gênesis 3, de 1 a 3, diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Jesus está dizendo, Deus está dizendo, se Adão e Eva desobedecessem às suas ordens e fosse fazer uso daquela fruta, daquela árvore sagrada que ele disse que se fizesse uso morreria,
então aquele homem, aquela mulher que foi feita para ser imortal, deixaria de ser mortal. Então Deus determinou a morte, a sua alma vivente. Gênesis 2,7 diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Existem outras interpretações que chamam ser vivente. Então nós somos seres, nós somos almas viventes. Agora veja o que diz Gênesis 3, verso 4. Isso é o inimigo falando para Adão e Eva. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Ou seja, a introdução da imortalidade da alma foi dita, foi sugerida pelo inimigo de Deus. Deus disse: certamente você morrerás. E o inimigo diz: é certo que não morrerás. Então veja aonde nasceu, por quem nasceu a imortalidade da alma. Um ser que nunca vai morrer. Quando nós vamos para Ezequiel, capítulo 18, verso 4, veja que o profeta Ezequiel diz. Ezequiel 20, verso 18, verso 4. Veja só. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Por que chama alma? Porque Deus se refere ao ser vivente. Deus só usou dois elementos da terra, que é a argila, o barro, para formar o ser humano, essa capa, esse revestimento que nós temos. E todos os seus órgãos. E Deus sopra esse fôlego divino, esse fôlego que dá vida, que ativou todo o nosso ser, interno e externamente. Então Deus, quando nós morremos, esse fôlego volta para Deus, que nos deu. Só que a tradução da palavra no grego chama esse fôlego de espírito. Mas quando nós estudamos, quando nós fazemos um estudo sobre o significado de espírito, nós vamos encontrar algumas coisas que nos levam a entender que se trata de sopro de vida, de ar, respiração, fôlego. Por exemplo, pneu. A pessoa que tem um problema de pneumonia, está respirando, está significando o quê? Pulmão e respiração, fôlego, ar. O pneu do carro é uma borracha com ar, pneu. Então, se não tem ar nesse pneu não tem serventia. A mesma coisa é o homem, esse fôlego, esse espírito que volta para Deus, nada mais é do que o sopro de Deus. Você já deve ter visto alguém dizer assim: fulano deu o último suspiro. Não existe uma entidade com consciência que sai dessa matéria. Isso foi implantado pelo homem. Agora, as ações que acontecem no Espiritismo, que chamam muita atenção, e aqui eu não vou me aprofundar, porque o tema não é se aprofundar nisso, foge da realidade onde Deus condena consultar mortos, aonde houve ressurreição. Então esses dois exemplos são fundamentais para que a gente não se aprofunde aqui, especificamente no sistema espírita, para não perdermos tempo aqui. Mas só esses dois pontos já bota por terra. Por que essa doutrina de consultar mortos, quando o próprio Deus diz: esse povo não entrará na minha terra, lançarei fora de mim, fora da minha presença? Os que consultam mortos, os que fazem prognósticos, feiticeiros, agoeiros, enfim, encantadores,
Deus sempre foi contra isso aí. E outra coisa, não existe uma só citação em todos os tempos de reencarnação de alguém. O que é escrito, o que é revelado, o que aconteceu e foi testemunhado foi ressurreição. Certa vez eu me encontrei com o espírita tratando esse assunto. Ele disse: não, Denis, isso é porque houve um erro. A palavra reencarnação foi trocada por ressurreição. Eu disse: vamos considerar o erro da palavra, mas a ação que Jesus fez. Ressuscitou Lázaro. Já fedia há 4 dias. O próprio Cristo, ele não reencarnou. Ele veio em corpo ressuscitado. Mandou Tomé tocá-lo. Morreu aqui. Então vamos compreender agora a importância do algo a mais após dessa nossa vida. Esse algo a mais tanto é para mortos como para quem está vivo. Ok? Então vamos seguir viagem. Vamos resumidamente desvendar o mistério da imortalidade. Antes de Jesus subir aos céus, disse aos seus discípulos, João capítulo 4, João 14, vamos para o livro de João capítulo 14. João 14, diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. No verso 1, o que Jesus quis dizer aqui, que o nosso coração não se angustiasse, ficássemos tranquilos. Acredite em Deus, acredite em Cristo, fiquem tranquilos, porque nessa promessa aqui Jesus está dizendo que irá voltar. Veja o que diz o verso 2 e 3, na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ou seja, Jesus partiu para o céu, prometendo fazer moradas. Para onde vai nos levar? Para a casa de Deus. Estaremos diante do Criador, o nosso Pai, Deus. Verso 3, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ou seja, essa é a grande resposta da promessa de Jesus. Ele nos concede uma esperança de que voltaria. E isso é a grande necessidade que nós temos de saber que Jesus foi para o céu preparar moradas e que virá novamente. E isso é uma resposta que temos de urgência para entendermos a compreensão do que haverá após a nossa morte ou quando de sua vinda. É urgente essa resposta, é necessária essa resposta, porque muitas mentiras estão sendo lançadas aí. Existem líderes nos Estados Unidos, houve alguns que foram desmascarados depois, por juntar pessoas prometendo tomar uma água, um refrigerante, com uma substância tóxica, que matou mais de 1.000 pessoas, outro matou 1.500 pessoas, esse outro de 1.500 pessoas, inclusive muito jovens, uma seita. Ele dizia que essa morte em massa, uma nave buscaria estes que morreram, levaria para um cometa onde ele recebia um novo corpo. Então veja o perigo que é você se concentrar em opiniões de líderes religiosos em que sua palavra não condiz com a verdade de Deus. Aqui não existe meia verdade, não. Existe uma verdade absoluta. É o que Deus diz, é assim como diz o Senhor, é assim como está escrito, e ponto final, passa a régua. Se eu não falar de acordo com as Escrituras, eu sou um charlatão, eu sou um enganador, eu sou um falso Messias, como esses que fizeram essas coisas
terríveis a tantas pessoas que lhe deram a confiança. Então, seguindo, irmãos, aqui, essa resposta do céu para a questão mais urgente, da nossa profunda necessidade, que Jesus voltará outra vez, trazendo com ele o poder da vida eterna. Jesus, quando veio a primeira vez, ele nasceu como uma criança, ele tirou de si a sua divindade, nasceu como um ser humano normal, muito embora de forma sobrenatural, ali sendo gerado por Maria, através do poder do Espírito Santo. E Jesus nasceu, cresceu, trabalhou, e quando chegou nos seus 30 anos, por 3 anos ele fez o seu ministério, convidando as pessoas a se retratar deste mundo, convocando as pessoas para se voltar para Deus, assim como fez Noé, assim como fez Ló, assim como fez Moisés, tantos outros que foram usados por Deus para chamar o povo para se voltar para Deus, enquanto as pessoas estavam andando de costa para Deus. E isso causou danos terríveis à humanidade, não é? Cada um no seu tempo sofrer as consequências. Deus é um Deus de amor, é um Deus de justiça. E Deus faz tudo que for necessário para que o homem se volte para Ele. Deus não faz nada sem antes avisar. O livro de Amós, do profeta Amós, capítulo 3, veja o que ele diz, verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o segredo aos seus servos, os profetas. Então estamos vivendo um grito de liberdade, chamado de conversão, por meio do libertador Cristo Jesus. Jesus veio, nos libertou do pecado, pagando a sua vida, pagando os nossos pecados ao lançar a sua vida ao sacrifício, a morte, ao sangue, para pagar os meus pecados e os seus pecados. E agora nós pertencemos a Ele. Nós devemos a nossa vida a Ele. E Ele convoca, já justificado eu e você, por meio de sua morte, Ele nos convoca, Ele nos chama para que andemos em seus caminhos, para que busquemos a santificação, ou seja, a rejeição de toda maldade, toda perversidade desse mundo. Que passemos agora a fazer os desejos de Deus, confiar em Deus, diante de tribulações, diante de problemas adversos, diante de pedras a ser removidas diante de nós. Mas em Cristo, Ele vai providenciar para que essas pedras sejam removidas do meu caminho, do seu caminho, e que nós possamos viver uma vida, sim, de luta diária, de batalhas a ser vencida, mas seremos vitoriosos em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Veja o que o apóstolo nos diz em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51. 1 Coríntios 15, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51. Ele diz o seguinte: Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Esse mistério, a palavra mistério, foi justamente isso que as antigas civilizações, que os faraós antigos não conseguiram decifrar, porque esse mistério só pertence a Deus. O mistério da vida após a morte só pertence a Deus. Hoje, em nossos dias, por meio das Escrituras, por meio da revelação de Cristo Jesus, nos aponta que existe um céu a ser habitado, que existe uma vida a ser renovada, que existe um recomeço para todos aqueles que pela fé acreditam na imortalidade da alma, da forma que está revelada nas Escrituras. E estamos começando a entender, primeiro, o mistério que nos é revelado, que nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. No verso 53 diz: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que esse corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e este corpo mortal se revestir da imortalidade, então tragada será a morte na vitória. Perceba bem que
O que Paulo está querendo dizer para mim e para você é que este corpo corrupto, passivo do pecado, da morte eterna, será revestido num corpo purificado, uma roupagem de imortalidade, que não mais morrerá, que não terá mais doença, que viverá eternamente no novo céu que vamos habitar. É isso que ele quer dizer sobre esse mistério numa composição geral. Essa transformação que haverá num abrir e piscar de olhos. Todos nós seremos transformados. Nem todos morreremos, mas transformados seremos. Por quê? Porque quando Jesus voltar a essa terra, ele vai encontrar pessoas vivas. Pessoas estão vivendo normalmente o curso do dia a dia. E por isso que ele diz que haverá uma transformação em todos. Os mortos e os vivos passarão por essa renovação. Receberemos um novo corpo, sem marcas, incorruptos, para viver uma vida de santificação, uma vida de perfeição, como foi no início de tudo no Éden. Adão e Eva eram imortais. E é nesse momento que nós receberemos o dom da vida, a vida eterna, com um corpo totalmente restaurado, novo, sem marca do pecado, sem nenhuma maldade. E é outra coisa, aonde nós não seremos mais consumidos pela doença, pela angústia, pelo sofrimento, porque a morte já não mais existirá. Amém? Isso está na Bíblia. E seguindo, o que é que nós podemos encontrar aqui? E quando tudo isso vai acontecer? Quando a trombeta tocar, quando Jesus estiver vindo a essa terra. Vamos ler o que diz, vamos ver o que diz. Primeiro vamos ler, porque é o seguinte, existe uma discussão de que nós seremos arrebatados secretamente. Eu não sei quem inventou isso e de onde tiraram isso, mas uma coisa eu posso dizer, a Bíblia é clara. A Bíblia é clara em dizer que Jesus vem de uma forma visível, audível, presencial. Por exemplo, a palavra de Deus, a volta de Jesus está muito além da nossa imaginação. A Bíblia nos ensina que será um evento literal, não um evento místico, sombrio, despercebido, não. Basta nós lermos Lucas 17, 24. O que é que Lucas 17, 24 diz? Vamos ler aqui Lucas 17, 24. Lucas 17, 24 diz assim: porque assim como relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no dia a volta do Filho do Homem. Veja, o relâmpago, quando ele passa no céu, de uma extremidade à outra do seu clarão, é percebido por todos, não passa percebido. Então a palavra de Deus está dizendo aqui que Jesus será visto. Mas tem uma passagem mais à frente, que é Atos 1, verso 7. Deixa eu ver se é 1, 7. Acho que é Atos 1, verso 7. Veja o que aqui a palavra diz aqui. E aqui Jesus estava subindo aos céus, quando os anjos dizem isso aqui aos discípulos de Jesus. Atos 1, verso 7. Olha só. Eu vou ler a partir do 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será que este tempo em que restauras o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Aí você vem descendo 8, 9, 10, quando chega no verso 11 diz assim: e lhes disseram, varões, eu vou ler a partir do verso 10, Atos 1, 10. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir.
Ou seja, se eles viram Jesus subindo, também verão Jesus descendo. Então não pode ser considerado um ato de arrebatamento secreto. Isso fica claro, principalmente quando nós vamos para um texto em 1 Tessalonicenses. O mesmo Jesus que curou enfermos, expulsou demônios, ressuscitou mortos, perdoou e transformou pecadores, voltará à terra em glória espetacular. Veja o relato de Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Eu estou correndo aqui, irmão, para o nosso tempo não ficar muito longo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, diz assim: olha só que coisa. A palavra de Deus diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Verso 18: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Eu estou aqui querendo consolar você que não tem esperança. Através dessas palavras eu quero esclarecer para você que haverá ressurreição de mortos em Cristo, que haverá uma transformação destes, que foge à minha imaginação, à sua imaginação, como isso vai acontecer. Mas se voltarmos atrás, podemos fortalecer essa imaginação a saber que Jesus pegou do pó da terra e fez o homem. Todos os nutrientes, os minerais, o que é importante para o ser humano ter vida, muitas coisas existem na terra, são extraídas do solo e tem na composição do ser humano. Você compreende? Nós temos areia em nossa composição. Isso é cientificamente comprovado. Então veja que nós surgimos do pó. E a palavra de Deus diz que Jesus vai ressuscitar os mortos em Cristo. Observe isso, em Cristo. Aqueles que morreram em Cristo. E seremos transformados. Receberemos um corpo tão glorioso quanto dele. Jesus Cristo, ele não nascerá outra vez. Ele não aparecerá misteriosamente numa grande cidade realizando curas e milagres. Jesus faz uma advertência quanto a esses que formam essas doutrinas erradas referente à sua vinda. Jesus não vai chegar num lugar, num estádio de futebol, por exemplo, aquele ser brilhante, que ofusca o olhar de todos e fazia ali curas e milagres. Não, ele estará no centro da terra. Como o relâmpago se estende de um lado a outro, assim Jesus estará e todo olho verá. É o que diz em Apocalipse 1, verso 7. Está escrito. Mateus 24, 23 a 26 diz assim. Vamos ler. Mateus 24, de 23 a 26. Mateus 24, está passando um carro de som aqui da Urbano Todo. 24, de 23 a 26 diz assim. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios,
para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vedes que vos tenho predito. Portanto, se vos disser, eis que ele está no deserto, não saias. Ou eis está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do ocidente e se encontra até o ocidente, do oriente ao ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Perceba que a palavra de Deus não está dizendo que Jesus vai aparecer num lugar isolado, e sim como um relâmpago no céu. Então se disseram, Jesus está lá no Maracanã, não vá, que é mentira, é um impostor que está lá. E foi isso que aconteceu na Califórnia, nos Estados Unidos. Aquele homem se passando, de John se passando por um Messias, o Messias esperado, e que levou à morte de mais de 1.000 jovens, 1.000 pessoas, outro 1.500, e por aí vai. Jesus, ele aparecerá no centro da terra, e ali vai dar ordem aos anjos para terminar o trabalho, o plano de resgate que vai acontecer, que depende de mim e de você querer acreditar ou não, mas vai, porque a palavra de Deus diz, e a palavra de Deus não mente. Deus não mente nem se quebra com o homem. Deus fala e vai acontecer. Uma coisa é verdade. Muitos estão andando longe de Jesus e não sabem a forma que ele vai voltar, porque não têm buscado estudar a palavra de Deus. Então esse exemplo que eu dei poderia ser em qualquer outro lugar. Um ser brilhante que ofusca os nossos olhos, começa a operar milagres ali, fazer sinais. E aqueles que não conhecem Jesus Cristo porque anda longe, porque não estuda a palavra, certamente cairá e não sabe o poder que o inimigo tem. Basta você abrir sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14. Eu não vou ler. Eu quero que você tenha essa curiosidade de você entender do que o inimigo de Deus é capaz. Se você quiser ler de 13 a 15, depois do ler 14, você volta e lê o mais completo. Mas de supetão leia 2 Coríntios 11, verso 14. Você vai ficar abismado, porque pessoas já passaram por isso. Amém? Então não confunda Tomé com Bebé. Jesus virá sobre o centro da terra. A rotação da terra vai parar para que todos os países possam ver Jesus no céu. Denilson, parar a rotação da terra. E meu amigo, a palavra diz que Deus criou tudo. O seu poder da palavra foi criado no universo. Tudo ele falou e tudo se fez. E ele coordena. Ele que é o legislador de todo o universo. Então, com a sua palavra, o só olhar, essa terra para de girar. E Jesus estará no centro da terra, clamando, falando ao seu povo. Essa é a grande verdade. Seguindo aqui, temos mais uma advertência de Jesus Cristo sobre essas supostas aparições de falsos messias. Mateus 24, verso 24. O que é que Jesus nos orienta e chama a atenção para que a gente leia essa palavra? Mateus 24, verso 24. Vamos lá ver? Ele diz o seguinte: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os eleitos. Os eleitos são pessoas que estão preparadas, que vivem do Evangelho, que vivem pregando a palavra, compartilhando o pão. E aqui nós vamos se familiarizando, entendendo a forma exata de que Jesus vem, como Jesus fará. Então esses sinais, veja, parece que vem da parte de Deus quando não é. Então perceba, tenha cuidado para que você também não caia no engano do inimigo de Deus, que ele vai forjar muitas coisas exuberantes aos seus olhos e aos meus olhos. E se eu não tiver a compreensão da Bíblia, eu estarei o adorando como se fosse
o próprio Cristo em pessoa quando ele disse que vem as nuvens do céu. Lembre-se de uma coisa: todas as religiões querem nos levar a Deus, mas a verdadeira religião é aquela que Deus vem até os verdadeiros cristãos, o verdadeiro povo de Deus, aquele que se voltou, entregou, confiou os seus caminhos ao Senhor. Que você também possa buscar confiar nesse Deus. Espero que você esteja gostando desse passo a passo do que vai acontecer na minha vida e na sua vida, na volta de Jesus Cristo. Apocalipse 1, verso 7 diz que todo olho verá. Não é nada secreto, não é verdade? É visível, é literal, é audível, porque as trombetas vêm tocando, cheios de anjos fazendo zoada, barulho. Quando o rei se apresenta nos palácios, que é quem toca primeiro as trombetas, Jesus também vem como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e as trombetas vêm sendo tocadas pelos anjos, anjos que virão em missão, anjos que se dirigirá até os túmulos e dará a voz do Senhor, para que aquele que morreu em Cristo ouva a sua voz. E surgirão incorruptíveis, um novo corpo, um novo ser para a nova vida em Cristo Jesus. Perceba que a nossa marcha não é simplesmente até a morte. Tem algo a mais para ser vivido quando eu confio, quando eu entrego os meus caminhos ao Senhor. Amém? E na vinda de Jesus Cristo, irmãos, tem uma passagem maravilhosa. Jesus não virá em secreto. Todos os povos o verão a Jesus. Até os cegos poderão ver a glória de Jesus. Veja, e eles verão Jesus com toda a beleza, com toda a sua majestade, com todo o seu glorioso poder. Isaías capítulo 35, verso 5. Vamos ler. Isaías 35, verso 5. Olha que coisa maravilhosa. Diz assim: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no seu ermo. Que maravilha é a volta de Jesus Cristo. Jesus não veio para fazer um milagre no canto isolado. Aonde tiver cegos, surdo, mudo, coxos, todos eles serão restaurados pelo milagre de Deus, que não cabe a mim e você entender, cabe a mim e você aceitar esse Deus poderoso que nós não podemos ver neste momento, mas que logo logo poderemos ver a sua face, porque estaremos com um corpo revestido pela imortalidade, um corpo incorruptível, como o de Adão e de Eva no seu princípio. E eles foram destituídos da glória de Deus justamente pela desobediência. Romanos 3:23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Assim como entrou o pecado no mundo por um só homem, Adão, assim pelo homem foi perdoados todos os pecados